Começa agora mais um Santo Flow podcast da série Vocação por Arte Sacro, nossa grande parceira aqui no nosso Santo Flow. Toda quarta-feira à noite a gente tem uma conversa especial, falando um pouco sobre uma história vocacional, sobre o valor da vocação, a importância da vocação, da vida, da busca, do discernimento. E hoje nós temos uma conversa muito especial, nesse cenário muito mais do que especial. Lembrando, gente, que aqui não é croma, não. Croma é aquele verdinho, né, padre? Sim. Aquele verdinho que a gente colocou a basílica, não. Nós estamos no coro da basílica, né? E hoje nós temos um grande presente, um Santo Flow especial, que nem estava esperado, mas Nosso Senhor, Nossa Senhora providenciou. Olha, gente, por volta dos 14 anos, ele fugiu de casa para responder a um apelo vocacional que gritava dentro dele: meninos, não façam isso em casa. Não, é brincadeira. Mas é verdade. Nós vamos conhecer um pouco a história do padre André Viana, ele que é aqui da Diocese de Itapetininga, e é com muita alegria que a gente recebe o senhor hoje nessa conversa. Sua bênção, padre. Deus te abençoe, muito obrigado pela acolhida e uma saudação especial a todos que nos acompanham no Santo Flow. Eu já quero dizer o seguinte, que essa conversa é um oferecimento especial da Arte Sacro. Você conhece a Arte Sacro? Sim, paramentos maravilhosos, né? Maravilhoso, né? A Arte Sacro realmente tem um trabalho maravilhoso quando se fala de paramentos litúrgicos. Como você já sabe, lá na Arte Sacro também tem a aba para presentear. Imagina, você precisar presentear um padre, um diácono, um seminarista, vai lá no site da Arte Sacro, você vai ter a oportunidade de escolher, eles vão te ajudar a escolher um presente para o seu padre, e é por causa deles que nós estamos aqui toda quarta-feira conversando sobre vocação. Então, para nós é uma alegria, é muito bom ter como parceiro aí os paramentos da Arte Sacro, né? Acho que todo padre, quando olha assim, olha que coisa, não é? E a gente começa a namorar os paramentos e começa a se imaginar usando os paramentos, né? Porque para Jesus o melhor, e ter empresas que produzem materiais de qualidade é uma alegria para nós, né? Que bom. Mas vamos lá, o senhor é natural de onde? Eu nasci em Itapetininga, Certo. A sede da nossa diocese, né? Entendi. Já nasce numa família Minha católica? família sempre foi católica, eu tenho um tio diácono, na minha família tem mais 2 padres. Olha. O tio do meu avô era padre João Afonso de Moraes, e ele foi padre na Igreja São José, que hoje eu estou como pároco. Então ele passou por lá também. E assim, mas eu não os conheci, né? A não ser o meu tio, que é diácono na catedral em Itapetininga. E o meu ambiente sempre foi um ambiente religioso, assim. Os padres sempre participaram da vida da minha família e eu sempre estive ali com eles, né? Participando com eles. E como que foi? São quantos irmãos que o senhor tem? Eu sou filho único. Olha só! Na verdade, eu tenho um irmão, mas ele faleceu logo que nasceu. Então eu fui criado como filho único, né? Eu sempre falo que o que Nosso Senhor me ensinou na minha vocação é transformar a dor em amor e transformar as feridas da vida em remédio para as outras almas. Né? Então eu sempre entendo que a minha história vocacional, ela passa pela cruz. Toda a história vocacional passa pela cruz, mas de modo especial a minha experiência é uma experiência de cruz que, ao invés de ser a minha derrota, foi a minha salvação, e é a minha salvação. E por meio das cruzes que eu enfrentei na minha vida, Deus transformou tudo isso em remédio para as outras almas, né? Então eu vejo que toda a fecundidade da minha vocação vem da experiência da cruz, que sempre me acompanhou. Como que foi a infância? Já tinha algum desejo de sacerdócio ou missionário desde pequenininho, não? Então, Guto, é assim, meu pai foi embora de casa quando eu tinha aproximadamente uns 2 anos. Olha só. Então eu fui criado pela minha mãe, que fez todo o trabalho da educação, da criação, dos princípios e dos valores. Então eu fui uma criança normal,
né, que brincava e tudo mais, mas eu sempre tinha dentro de mim um senso de responsabilidade, no sentido assim, eu não posso dar trabalho, eu tenho que assumir o meu lugar. Minha mãe nunca cobrou isso, mas isso era natural em mim, de querer crescer, de querer assumir a minha vida, de querer dar orgulho para minha mãe, porque ela de fato foi o grande esteio que cuidou de tudo, né? E que se esforçou ao máximo para que eu não sofresse as consequências de uma separação, né? Que a gente sabe que deixa marcas muito grandes. Então, a família do meu pai sempre mexeu com falsas doutrinas, né? Espiritismo, magia e coisas do gênero. Tá. Né? Então eu tenho uma experiência muito negativa com essa relação, e isso prejudicou muito a minha família na questão do meu pai, dos meus avós paternos, não é? Porque realmente foi um envolvimento muito perigoso e que prejudicou muito a vida deles. Então, quando meu pai foi embora, ficou eu e minha mãe, e assim eu fui crescendo. Então, a princípio, o que eu queria? Eu queria dar orgulho para minha mãe e eu queria cuidar das pessoas. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser médico. E eu queria muito ser médico para poder salvar a vida das pessoas. Essa era a minha intenção. Nessa época eu não tinha o hábito de rezar, enfim, né? Assim, não tinha uma vida de oração. Eu ia às vezes na igreja, mas não era tão firme assim. Aí o que acontece? Eu não sou muito bom para as datas, mas eu sou bom para os fatos, né? Então eu vou colocando esses fatos assim. Ainda bem que o senhor é padre, porque se o senhor esquecesse das datas de casamento, se fosse casado, o senhor já não era mais um fato nesse mundo. Né? É verdade. É verdade. As mulheres ficam olhando. Muito chateadas, né? Muito chateadas. Aniversário dela, aniversário dos filhos, aniversário de casamento, aniversário do primeiro beijo, sei lá, aniversário da primeira pomba que passou na nossa frente. É tudo aniversário, é data. Eu também não sou muito bom para datas, não. Mas isso eu lembro do fato. Sim, e aí eu tinha esse desejo, graças a Deus eu consegui bem na escola, estudava, ia bem e tal. Sim. E eu queria a medicina. Mas eu também tinha o desejo no meu coração de ir para o circo. O mundo do circo sempre me fascinou muito. Olha. Essa vida meio nômade, alegrar as pessoas, Sim. essa coisa mágica, essa coisa assim colorida, sabe? Sempre me fascinou muito. Eu sempre amei e amo ir ao circo. Faz bastante tempo que não vou, mas eu gosto muito. Vamos marcar pra gente ir? Então, eu também gosto muito de circo. Eu fui um nesses dias aí, muito bom. Então vamos combinar. Bom. Vamos combinar, vamos sim. Então aí eu tinha essas duas realidades. Eu tinha o desejo da medicina e o desejo do circo, né? Até que eu me lembro que numa situação da minha vida foi o seguinte: minha mãe queria me dar um presente e eu escolhi um computador, né? Na época era uma coisa mais cara e tal, mas ela queria me dar e se esforçou para dar. Só que aconteceu o seguinte: aconteceu que ela não conseguiu pagar e então teve que devolver o computador para a loja. E foi assim uma experiência de tristeza total, principalmente para ela, porque ela, como mãe, não queria que eu sofresse. Sim. E aí foi difícil tudo, foi uma perda, porque realmente era algo que eu queria. Mas eu vejo que ali Nosso Senhor usou aquela perda para abrir os meus olhos com relação à minha vocação. E aí ela disse assim: escolha uma coisa que eu posso pagar. Eu disse: um violão. E aí ela me deu um violão. E aí então, vamos na igreja encontrar alguém que possa me ajudar a tocar. Aí encontrei a Nice, que era uma paroquiana lá, e aí conversando com ela em frente à Capela do Santíssimo. E eu não tinha muita noção de sacrário, essas coisas assim, né? Nessa época eu tinha mais ou menos uns 12 anos, 13 anos, né? E aí ela me disse: então eu vou te ensinar a tocar. E aí em 6 meses eu aprendi a tocar, aprendi a cantar e comecei a cantar com ela nas santas missas. E eu me lembro que naquela experiência da conversa sobre a aula do violão, o que me chamava a atenção era a porta do sacrário, dourada, que brilhava e que me atraía os olhos. E eu conversei com ela, mas o meu foco era o sacrário. Não tinha assim tanta noção dessas coisas, né? A minha mãe tinha muito mais, porque ela teve uma depressão muito forte e ela foi curada por Jesus Eucarístico. Minha mãe comunga todos os dias há mais de 20 e poucos anos, né? Olha só. Então foi ela que despertou em mim esse amor eucarístico em primeiro lugar, né? Foi através dela. Aí eu comecei a participar da igreja mais ativamente, porque eu já ia antes às vezes com os meus tios e tal.
Comecei a tocar, comecei a cantar, e aí era missa um dia, depois missa um dia, 2 dias, 3 dias, adoração, vigília, isso e aquilo. Quando eu vi, eu estava lá. E assim vai. Eu estava lá envolvido e não tinha mais como sair. Eu gostava de cantar, gostava de tocar e tudo mais, e as senhorinhas também me amavam, porque eu era pequeno e tal, né? Então isso me dava muita alegria, me dava um contentamento muito grande, né? E aí eu fui para a Canção Nova. E eu me lembro que era um acampamento de carnaval. E aí eu nunca tinha ido na Canção Nova, aquela coisa toda. E de repente foi pregar um padre. Né? Nunca tive amores por padres mesmo que eles vivessem em casa, né? Muitas vezes na casa da minha família. Sim. E aí depois que eu ouvi aquela pregação, uma pregação ardorosa, fervorosa, um homem vestido de marrom, né? Eu chamava assim uma coroa na cabeça. A coroa na cabeça de São Francisco. Eu falei, meu Deus, mas parece São Francisco, né? E aí um adolescente sem saber direito as coisas, quando terminou a pregação, ele saiu e começou a andar. Era o padre Roberto Lettieri. E aí as pessoas iam em cima dele, queriam tirar foto com ele, queriam falar com ele. E aí eu tentei me aproximar dele, eu olhei nos olhos dele e eu disse, eu quero ser como você é. Eu quero ser o que você é. Né? E aí eu coloquei na minha cabeça que o testemunho dele despertava em mim algo que Deus já tinha plantado. Sim. Olhando a entrega dele o testemunho dele ali naquele lugar, porque foi a única vez que eu o vi, despertou dentro de mim aquilo que Deus sonhava para a minha vida. E aí eu entendi que naquela opção de vida eu uniria a medicina e o circo. Cuidar das pessoas, alegrar as pessoas. Cuidar das pessoas e fazer a vida das pessoas mais melhor, né? E tornar as pessoas mais felizes. É verdade que o senhor fugiu. Como que foi isso? E aí foi assim, quando eu voltei da Canção Nova, né, e descobri que ele era o Padre Roberto, que ele era fundador da Toca e tudo, aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, eu quero isso, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso. Isso com que idade? 14 anos, 15 anos. Olha só. E aí, nesse mesmo contexto, a Toca abriu uma casa em Itapetininga. Né? E aí eu fui para a Toca, me lembro até hoje, o primeiro dia que eu fui com um amigo, eu fui a pé, porque nessa época não tinha nessa questão de Uber, Sim. essas coisas, né? E andando, acho que uns 40 minutos, 50 minutos, com a minha mochilinha, né? Falei, mãe, eu vou. E ela, sem saber o que fazer, sem entender o que estava acontecendo, falei, eu vou. Aí pegamos uma chuva no meio do caminho, cheguei em sopa, molhou roupa, molhou a liturgia das horas e tudo, né? Mas eu estava feliz da vida, né? Dormia no chão, aquela coisa toda, cuidava dos irmãos de rua, e aquilo mexia com o meu coração, né? Era uma coisa que eu não sabia explicar de onde vinha, mas era como um desejo de me dar mais e de me consumir por aquilo, né? Uhum. E que muitas vezes a minha família não entendia, porque filho único, eu tinha tudo, eu tinha uma vida estável, eu tinha assim uma vida confortável, e de repente aceitar dormir no chão, aceitar ficar sem comer, aceitar viver numa situação assim de pobreza, eles não conseguiam compreender. Mas mesmo sem compreender, minha mãe sempre aceitava, não é? E aí, quando eu digo assim, fugir de casa, no sentido de ir e não avisar onde eu estava, porque aí não tinha também como avisar, Sim. não tinha celular, essas coisas, né? E isso fez um pouco sofrer a minha mãe. Engraçado que a mãe não impediu, né? Que não, fosse. Ela sempre respeitou no silêncio dela. E aí chegou o ápice que eu falei, eu não vou mais estudar e eu vou embora de vez para a Toca, né? Aí eu me dividia entre a Toca, porque eu era menor de idade, então Sim. eu tinha que continuar os estudos, e depois ia para a Toca e ficava lá, né? Então fiquei em Itapetininga, um pouco em Sorocaba, algumas experiências em Campinas, né? Mas sempre nesse acordo, Sim. porque eu também sempre fui muito obediente, né, às ordens dela. Aí chegou o ápice que eu falei, não, eu vou abandonar os estudos e eu vou para a Toca de vez, né? E graças a Deus eu obedeci. Porque aí ela me disse, você pode até ir, mas depois que terminar os estudos. E aí eu obedeci e segui a vida. Quando eu tinha uns 16 anos, eu fui fazer um retiro vocacional para entrar na Toca oficialmente. E aí eu me lembro que foi uma das experiências mais assim, significativas da minha vida, que eu não costumo contar, né? Mas acho que preciso contar para que entendam.
Eu fiz o retiro, e aí no retiro nós conversávamos pessoalmente com o Padre Roberto. E aí eu entrei na sala. Antes disso, uns dias antes, eu caí e quebrei o braço. Olha só. E aí a minha mãe achou que eu não ia no retiro, porque estava com o braço quebrado. Falei, eu vou de braço quebrado. Né? E ela respeitou e fui tudo para o retiro. E aí, chegando lá no último dia, na entrevista com o Padre Roberto, eu entrei na sala e ele com os olhos fechados, assim, com os braços sobre a mesa, e não me disse nada, né? E aí, ele abriu os olhos e disse, você vai voltar para a sua diocese, você vai entrar no seminário lá, você vai ser ordenado lá, você vai crescer lá dentro, você vai ser reconhecido lá dentro, e depois de uma longa caminhada, Nosso Senhor vai te tirar de lá e te plantar no lugar onde Ele pensou para você. Olha só. Aí eu chorei, porque eu disse, eu quero ser padre na toca. Porque eu nunca, quando despertou a vocação, eu nunca senti o desejo de ser padre diocesano. Sempre a minha experiência era a experiência religiosa dentro da toca. As vestes, tudo, né? O estilo de vida, adoração e tal. E aí ele disse, esta é a vontade de Deus. Aí eu saí da sala, terminou o encontro, cheguei em casa e disse, vou ser padre diocesano. Né? Então, essa questão da obediência, né? É claro que todo mundo é um pouco desobediente, mas nesses momentos cruciais da minha vida, eu sempre fui movido pela obediência. Então, quando eu era pequeno, naquela questão assim de me revoltar, porque comigo, minha vida, minha casa, né, meus pais separados, tará. Não, eu obedeci no sentido, tenho que dar conta das minhas coisas, tenho que crescer, tenho que estudar, tenho que dar orgulho e tal, né, movido pela obediência. Depois, na hora de abandonar os estudos, a obediência de continuar. Depois, na hora de entrar na casa religiosa, a obediência de entrar. Né? Então, eu sempre entendo que a obediência é essa couraça que guarda o nosso coração. Né? E se você perguntar, padre, você entende a sua vida? Eu não entendo. Porque no fundo, Nosso Senhor sempre me conduziu pelo caminho que eu basicamente não queria. Sim. Não é? E vivendo o não querer, eu encontrei a verdadeira felicidade. Olha, querido. Né? Então, quando São João da Cruz fala da questão do não buscar, do não querer, né? E ali nós encontramos o tudo, eu vejo que essa é a experiência. Agora... quando entra no seminário, o senhor se deu bem, teve que se adaptar muito, filho único, sem ter convivido com outros irmãos, né, ou irmãs. Sim. E tal. E ali tem que, às vezes, até dividir quarto. Não sei se tinha muita prática, mas lavar a louça, limpar o chão e tal. Como que foi ali? Se deu bem? O início foi mais difícil? Sim. A experiência do seminário, para mim, não foi tão difícil, porque mesmo sendo filho único, minha mãe nunca me tratou como um reizinho. Né? Nunca... Eu sempre tive minhas responsabilidades, meus compromissos e tudo. E quando eu entrei no seminário, não tive que dividir quarto, então eu dormia sozinho. Maravilha. Né? E as funções sempre foram tranquilas, né? Lavar, cozinha, quarto, essas coisas todas. Nunca tive problema com isso, graças a Deus. Também a experiência da toca me ajudou, porque tinha que dar banho nos irmãos. Depois da toca, no seminário já era o céu, né? Tinha que dar banho nos irmãos, né? Não tinha onde dormir direito. Né? Hoje as coisas são mudadas, mas na nossa época era 4 horas de adoração por dia. Enfim, eram 3 horas de adoração. Aí a Pássio, pessoal, a Sublime. A Pássio a Sublime às 5 horas da tarde. Eu sei tudo, eu sou profissional. Um abraço aí para o Instituto, tanto os filhos da pobreza do Santíssimo Sacramento, como as filhas da pobreza do Santíssimo Sacramento. Vamos aqui escolher o irmão Belém para saudar todos os irmãos e a nova ministra-geral. Está mais por dentro que eu. E a nova ministra-geral que foi eleita há pouco tempo, depois de tantos anos como a irmã Maria dos Anjos, a ministra-geral, que é uma irmã que eu conheci lá, ela morou como Sacramento de Amor no Ceará, que é a irmã Betânia. A irmã Betânia, cantora, a irmã Betânia, a irmã Miles eu já mandei um recado para a irmã Miles para a gente gravar com a senhora, viu? Reza aí, vou pedir a Nosso Senhor para... Ela é bem tímida, né? Mas é uma mulher sensacional que hoje está à frente das filhas da pobreza do Santíssimo Sacramento. Maravilha. Um abraço. Tem um amor muito grande. Foi ali onde eu aprendi a adorar Nosso Senhor com mais veemência, com mais verdade. Foi ali onde eu aprendi muita coisa da minha vida, muita coisa mesmo.
E o tempo que eu servi a toca, tocando retiros no Nordeste inteiro, e foi realmente algo espetacular. O pouco tempo de quem experimentou aquele tempo ali, aquela época, aquele período da toca, até hoje eu tenho certeza que não tem como esquecer. Você não é o mesmo mais, não depois é, daquela experiência, né? E eu digo que eu só sou padre hoje pela misericórdia de Deus, é claro, mas porque eu bebi da fonte do carisma da toca. Sem dúvida. Que basicamente é o carisma da adoração. Isso. Não é? Então, quando você fala da questão de entrar no seminário, para mim, o mais difícil foi que eu não podia viver o que eu vivia na toca. Então, essa questão da adoração, essa questão, né, das próprias vestes, né? Então, mas eu assumi esse compromisso comigo. Eu me lembro que quando eu entrei no seminário, é um pouco engraçado, mas quando terminou tudo, a Santa Missa, eu fui para o quarto que eu ia morar, minha mãe foi embora, o portão assim fechando, eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Né? Um lugar que eu não conheço ninguém, com todas as provações e tudo. Aí eu entrei no meu quarto e fui ao banheiro do quarto e tinha uma barata morta, assim, com as patinhas para cima, sabe? Aí eu falei, eu ouvi dentro de mim, né, assim, se você não for fiel, é isso que vai acontecer com você. Olha só. E aí eu coloquei dentro da minha alma, eu não posso... Você guardou essa barata? Não, só na minha imaginação. Só na minha imaginação. Ela tá imaginação. fazendo assim, meu Deus, que pergunta, meu Deus. Guto não tem juízo. Não é, Maria? E aí eu coloquei dentro do meu coração, eu vou continuar sendo... vivendo a experiência da toca dentro da experiência do seminário. Né? Você chegou a ordenar padre jovem, não? Sim, eu fiquei padre com 25 anos. Olha só. E esse ano eu completo 11 anos de padre. Próximo do dia da ordenação, vamos criar aqui um cenário, escrutínio, que é para matar o coração de qualquer pessoa, né, de qualquer jovem, né? O bispo se reúne com o colégio de consultores para ver se vai ou não, se ordenar diácono, né, e tal, Sim. e depois vai seguir e tal. Então, a partir do momento em que o seminarista sabe, olha, vai ter o escrutínio, vai ver e tal. No caso do senhor, já era uma certeza ou nunca se tem 100% de certeza, mesmo até o dia da ordenação diaconal e presbiteral? A minha experiência é a experiência da barata. Quando eu olhei para aquela barata e eu ouvi dentro de mim, se eu não for fiel, é isso que vai acontecer comigo, eu disse dentro da minha alma, eu só saio daqui padre. Então, para mim, eu nunca tive dúvida, nunca, de pensar assim, claro, tive tentações, né? Por 3 vezes eu quase saí do seminário, porque eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que sair para ajudar a minha família, para cuidar deles e tal, né? Mas quando eu ia para o sacrário, me segurava. Né? Então, eu não consigo imaginar a minha vida, a minha vocação sem a experiência do sacrário, porque é a experiência que me segura. Então, quando eu estou confuso, agitado, perturbado, é sempre o sacrário que me coloca no lugar. Então, eu sempre tive essa certeza, eu só vou sair daqui padre. Então, eu nunca cogitei, será que é isso que Deus quer? Será que essa é a vontade de Deus? Eu nunca tive dúvida de que a vontade de Deus era que eu fosse inteiramente dele. E o modo concreto de ser inteiramente dele era por meio do sacerdócio. E eu sempre digo isso, que Jesus me fez padre para salvar a minha alma. Porque se eu não tivesse sido padre, certamente eu teria me perdido e certamente eu já teria debandado para outros caminhos e até mesmo para a experiência do próprio espiritismo, que é uma coisa presente assim também na minha linhagem familiar. Mas o senhor chegou a frequentar algumas vezes? Não, porque a experiência é uma experiência muito, muito triste, muito traumática com relação à família do meu pai, né? E isso sempre foi para mim como eu não posso ter envolvimento com isso e nunca quis também. Né? Entendi. Então, quando foi no dia da ordenação presbiteral, o senhor entrou dizendo: a barata está viva, seu bispo. Pode ordenar que a barata sobreviveu, não é? Sim. Como que foi aquele dia para o senhor? E aí, antes da ordenação, a gente fez o retiro, né? E no retiro eu fiz, parece audácia da minha parte, mas eu fiz como Santa Teresinha a oferta ao amor misericordioso. Me lembro que
na madrugada do penúltimo dia do retiro, eu transcrevi a oferta ao amor misericordioso, que Santa Teresinha compôs, e eu deitei no chão do quarto da casa onde a gente estava, e eu fiz aquela minha oferta, no sentido de realmente fazer da minha vocação uma resposta generosa ao amor de Deus, e fazer com que as pessoas que se encontrassem comigo pudessem se sentir mais apaixonadas por Jesus. Porque esse é o meu ideal de vida. Fazer com que as pessoas, me ouvindo, me vendo e convivendo comigo, elas possam realmente crescer no amor para com Jesus. Então, a experiência da ordenação para mim foi um dia assim indescritível, né? Na minha ordenação diaconal, eu tive a graça de ter o Padre Roberto na ordenação. Olha que coisa. Eu queria muito que ele me vestisse, né? Mas infelizmente não era possível por questões, né, de instituição. E aí ele ficou lá no coro da catedral, mais ou menos como a gente está aqui. E aí eu me lembro que eu estava lá embaixo para a ordenação e eu virei assim, eu olhei ele em cima, né, no coro, e ele olhando. E eu disse para ele: a minha vocação é reflexo da sua vocação. A sua vocação gerou a minha vocação. Né? E aí, para mim, um sentimento assim de profunda gratidão e a decisão de me entregar totalmente a Deus e de não recusar nada. Até por isso que eu estou aqui, porque eu tenho pavor de câmeras, tenho pavor de entrevista, tenho pavor de fotografias. Né? Mas quando você falou que vamos gravar, eu não posso negar nada aquilo que Nosso Senhor me pede. E está se saindo muito bem. Agora, sim, eu vou tocar aqui no assunto, mas eu quero lembrar que toda essa série que nós estamos gravando é tão bonito porque sempre tem algo novo na história vocacional de alguém que pode ajudar as outras pessoas a entender um pouco, entenderem um pouco o processo vocacional pessoal de cada um, né? E a Arte Sacro é que está proporcionando essa série toda quarta-feira aqui no Santo Flow, que é sempre uma conversa com o padre, com uma freira, com o seminarista, com o diácono, para falar sobre isso, sobre vocação, sobre fomentar todo o valor vocacional, da busca vocacional, né? E a Arte Sacro, você sabe, tem um site, tem um Instagram e, olha, imagina, 2 papas já vestiram casula da Arte Sacro. Olha que maravilha. Na Jornada Mundial da Juventude, eles fizeram em 2013 ou 14, eu acho, a do Brasil foi 13 ou 14, não lembro. O senhor não é bom de data, desculpa. Eu não sou uma boa referência. Não é boa referência. Foram 20 mil casulas, daquelas da JMJ, que tem um mapazinho assim, o coraçãozinho. Então, eles têm realmente uma história. Então, é o seguinte, festa do padroeiro, quer fazer umas casulas personalizadas, eles fazem. Momento festivo de diocese, congregações, eles fazem de forma personalizada também. E você pode visitar uma loja da Arte Sacro, tem em São Paulo, aqui perto da Catedral da Sé, Balneário Camboriú, Santa Catarina, e também em Recife, ali próximo da Praça do Carmo, tem loja da Arte Sacro. Faça uma visita. Vai presentear um padre, um diácono, um seminarista? Vai no site, lá tem a aba para presentear. Você vai escolher um presente, eles vão entregar na casa do seu padre ou daquela pessoa que você vai presentear e vai facilitar muito, porque aí você vai ter a oportunidade de dar um presente, né? As pessoas estão brigando comigo porque eu falo isso, mas é só brincadeira. Que não seja toalha, que não seja caneca, né? Que não seja caixinha de sabonete. O senhor tem muita toalha com o nome do senhor, não? Até que não tenho. O que é que o pessoal dá mais de presente? Eu penso que, porque me veem mais gordinho, me dão sempre chocolate. Então o pessoal acha... Não é mal, né? O pessoal acha que eu como bastante chocolate, mas eu não como chocolate. Como chocolate, mas não muito. Mas uma coisa que eu gosto muito são as canecas, sabe? Acho que as canecas são bem interessantes. E também tem ali foto com o pessoal. Então acho que mas se fosse, por exemplo, chegasse, olha, padre, esse voucher aqui é para o senhor escolher uma casula. Batina, uma casula. Maravilha, hein? Sim, outro nível. Mas que coisa, o pessoal é muito, né? Olha pro padre só porque é um pouquinho cheinho, chocolate nele, chocolate nele, chocolate nele. É normal, né? É porque também o chocolate é uma maneira de alegrar a pessoa. Alegrar, né?
produzir serotonina, né? Muito bom. Então vai lá no site da Arte Sacro, escolhe também o presente aí do seu padre, e eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz em receber um presente da Arte Sacro, tá bom? Eu queria continuar a conversa aqui, trazendo o seguinte. Então hoje o senhor está como pároco em Tatuí, é isso? Sim. Como que é? Eu fiquei padre em 2012, e aí eu fui enviado para Angatuba, e eu fiquei lá em Angatuba 1 ano e meio, mais ou menos, como vigário paroquial. E de lá fui transferido para Tatuí, na então paróquia São José Operário, que é uma paróquia ali próximo do centro da cidade. E cheguei ali, com certeza, o maior desafio que eu tive na minha história vocacional foi assumir a paróquia São José, né? Em virtude de questões financeiras, pastorais e espirituais também. Era uma paróquia bastante debilitada, enfraquecida, né? E de fato ali exigiu de mim, e exige de mim, uma entrega assim total, né? E aí, então, eu fui assumir a paróquia e estou caminhando com eles há 9 anos e meio, mais ou menos. Olha que coisa. E aí, no ano josefino, então tem 2 anos isso, o senhor bispo elevou a paróquia a santuário. Portanto, nós somos o primeiro santuário de São José da província de Sorocaba. Olha que coisa. E é uma graça, porque de fato o nosso santuário funciona como um pequeno mosteiro. Até os padres às vezes falam, fui lá no mosteiro, vou lá no mosteiro, porque nós temos a adoração eucarística todos os dias, começando às 15 horas, terminando às 19 horas. Temos o Terço da Misericórdia todos os dias, a Coroa das Lágrimas todos os dias, as Vésperas todos os dias, Bênção Eucarística todos os dias, Santo Rosário todos os dias e Santa Missa todos os dias. Tudo numa igreja só? Numa igreja só. Mas eu tenho as comunidades, né? Mas ali é o santuário. Olha que coisa Então linda. nós temos uma equipe de adoradores, né? São quase 60 pessoas que assumem as escalas da adoração. E a gente percebe o quanto isso é uma fonte de graças para todas as pessoas. Muitas pessoas chegam lá e falam assim, nossa, a gente sente algo diferente aqui, eu não sei o que explicar. Eu digo para eles, é a força da adoração. Né? Porque aí no altar central tem o trono com o Nosso Senhor exposto. Né? É muito reflexo da toca, né? E muito reflexo da obra dos Santos Anjos também, porque o Padre Roberto trouxe muitos elementos para a toca que pertencem à obra dos Santos Anjos. Entre outras congregações também que acabaram absorvendo alguma coisa. Então a base da minha vida espiritual sempre foi a toca e a obra dos Santos Anjos, porque primeiro eu conheci a toca, depois eu conheci a obra dos Santos Anjos, ainda hoje eu estou ligado à obra dos Santos Anjos, e é o que me mantém de pé, né? A adoração, a expiação, a reparação, né? A união com os santos anjos e esse desejo de entregar-me inteiramente a Deus, né? Pela vida apostólica, né? Então é isso. E graças a Deus a gente caminha lá e temos vivido boas experiências juntos lá no santuário. Essa questão dos paramentos, né? Como que é? O senhor também sempre gosta de caprichar? As pessoas às vezes criticam, para quê? Coisa tão pomposa. Porque, por exemplo, na arte sacro claro, tem aquelas que são mais feriais do dia a dia e tudo, né? Mas tem aquelas mais trabalhadas e tal. Mas através de um pensamento pessoal do senhor, até que ponto o paramento utilizado na liturgia, ele ali expressa, pelo menos tenta alcançar uma expressão da infinidade sagrada daqueles momentos, né? Sim. Acredito o seguinte, Guto, que o modo como você arruma o aposento, você demonstra a grandeza do hóspede. Então, o modo como nós nos colocamos na celebração, e não somente o modo da postura, mas também da vestimenta, revela a grandeza de quem está ali. Né? E eu sempre gosto de olhar para mim quando eu estou paramentado, mas também assim no dia a dia, só fica para fora os pés, as mãos e a cabeça. Ou seja, Cristo me reveste por inteiro. Então, quando eu vou comprar uma casula, um paramento, eu nunca penso em mim. Eu penso o que revela de uma maneira mais profunda a grandeza de Deus, a santidade de Deus. Porque os paramentos não são para mim. Os paramentos são para que as pessoas possam contemplá-lo em mim e através de mim. Né? Então, isso é muito bonito. E sempre batina o senhor usa? Quando eu fiquei padre, eu não usava batina. Eu usava roupa civil.
Eu sempre gostei de coisas meio coloridas. Então, tênis vermelho, calça jeans, blusa verde. E eu vivia assim. Mas o senhor não trocou, não? Aí era no circo. Pois é. Era a experiência, assim, de viver o lado circense. Então era sapato colorido? Eu gostava. Eu me lembro que eu amava um tênis vermelho que eu tinha, de couro vermelho. Não, assim, mas é o Papa, né? Que parecia o sapato do palhaço, sabe? Sim. E calça jeans, essas coisas assim. Sim. Aí quando eu fui transferido para Tatuí, eu percebi que eles necessitavam da figura do padre e da figura do pastor, né? E aí eu entendi que eu precisava assumir de fato a minha identidade. Até porque muitas vezes na própria diocese usar a batina era um crime gravíssimo. Sim. Né? Falavam, criticavam. Hoje, graças a Deus, já superamos essa fase. E aí eu falei, não, eu preciso usar a batina. E aí eu coloquei a batina e nunca mais tirei. Então hoje eu fico o dia inteiro e todos os dias de batina. Deixa eu ver a cor do sapato. Não, o sapato já é preto agora. E eu uso sandália. Geralmente sandália. Então ótimo. Isso me ajudou a assumir a minha identidade e também para as pessoas de reconhecerem a figura do pastor, do padre. E assim, eu tenho testemunhos que me encantam muito assim nessa questão da própria batina. Ah, é? Né? Essa semana mesmo eu fui ao médico, saindo do consultório, a secretária... Ai, padre, será que o senhor podia me confessar? Olha, aí atendi ela lá no consultório. Às vezes eu tô atendendo no consultório, olha, tá vendo como o senhor tá chique? No shopping. Ele queria ser médico e foi, né? No shopping, assim, as crianças querem tirar foto, pedem para abençoar alguma coisa, né? Às vezes os padres não usam em lugares mais como shopping, tudo, a batina, né? Com isso, não, mas é porque eu não vou conseguir andar, todo mundo vai querer alguma coisa. Aí eu fico pensando, mas talvez ali não é realmente o ofício do padre. Mas é necessário porque eu existo para que as pessoas pensem em Deus. Né? Seria errado se as pessoas pensassem em mim, mas as pessoas precisam pensar em Deus. Né? Então, quando elas veem a batina, elas sabem, o padre está ali, né? O padre chegou. E, ou seja, num mundo tão secularizado e tão cheio de outras coisas, né? Ter alguém que faz com que as pessoas pensem em Deus é, de fato, uma missão e um apostolado. Eu tenho certeza que na paróquia do senhor e toda a vivência que o senhor já tem como sacerdote, são quantos anos Vou fazer 11 esse ano. 11 anos de sacerdócio, né? Alguns jovens chegam, padre André, eu estou pensando em ser padre, eu estou pensando em entrar para o seminário e tal. Quais os caminhos que o senhor acaba pintando aí para que possa ajudar a esses jovens que pensam a chegar ao sacerdócio? Guto, pensam em chegar. Eu penso que a primeira coisa importante é não ter medo da nossa história. Porque às vezes algumas vocações até surgem assim, mas eu tenho tantas feridas, eu tenho tantas situações difíceis, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Deus nos chama a partir da nossa história. Eu vejo que toda a experiência da minha vida, e que muitas coisas não dá tempo de contar aqui, né? Hoje Deus consegue fazer com que aquela dor da minha história seja remédio para as outras almas. Então, primeiro passo, não tenha medo da sua história, né? Daquilo que você viveu, das perdas, das feridas e tal, né? Primeiro ponto. O segundo ponto que eu sempre direciono é: una-se a Jesus, especialmente na adoração eucarística. A comunhão frequente, se possível diária, e a adoração eucarística. Por quê? Porque na medida em que nós vamos permanecendo diante de Jesus, nós vamos sendo iluminados pela luz dele. E ali as coisas vão se tornando mais claras. Ali as coisas vão se tornando mais objetivas. Né? Então, o segundo passo. Para mim, o terceiro passo é estar unido a alguém que está seguindo o caminho. Então, eu me lembro que na minha história vocacional, eu tenho o padre Pedro Luiz como uma grande referência, porque eu vivia muito com ele. Então, eu andava com ele, ajudava, carregava as bolsas, saía em missão com ele. Então, contemplá-lo mais de perto era para mim um direcionamento de Deus. Né, o que eu devia fazer, como eu devia agir. Então, penso que o terceiro passo seria estar perto de alguém que está seguindo este caminho. Porque quando eu via o padre Pedro pregando, celebrando, atendendo, eu me via no lugar dele. Olha que coisa. Né, eu não podia mais ter o padre Roberto próximo, mas eu tinha o padre Pedro, que é a minha segunda referência
de sacerdócio. Então, penso, assumir a história, permanecer em união com Jesus na adoração, na vida eucarística, depois estar unido a alguém que realmente vive esta vida. E, para mim, o quarto passo é obedecer docilmente àquele que te dirige. Sim. Né? Então, porque se eu não tivesse obedecido, eu não estaria aqui de maneira alguma. Eu já teria comprometido meu caminho lá atrás, né? Talvez já na minha infância. Né? Então, penso que esses seriam os 4 passos assim que eu segui, que funcionou comigo e que certamente vai funcionar com outros vocacionados também. Quando o senhor fala as dores da história, o senhor caracteriza o que do ponto de vista particular do senhor? Penso que a questão da separação dos pais... Né? Isso foi muito novo, 2 anos, né? Mas isso acaba gerando, mesmo assim, o senhor não tendo muita consciência dos 2 anos, mas alguma revolta, algum problema interior, outras coisas? Sim, porque de alguma maneira, conforme você vai caminhando na escola, então é dia dos pais, o pai não está, né? Mas a mãe está, e aí fica aquela questão da referência masculina, da referência paterna, né? E aí vão surgindo certas revoltas, né? Porque comigo, porque na minha vida. Claro que a minha mãe a vida inteira trabalhou para que a ferida fosse a menor possível, né? E deu certo. Mas eu acredito que a nossa estrutura trabalha um pouco assim, de inferioridade, de insegurança, de medo, né? E nesse sentido que eu falo de assumir a nossa história, né? A nossa história, ela não é perfeita, mas a nossa história é o lugar onde Deus nos chama para a nossa vocação. Olha só, hein? A Maria está assim, olhando assim para o senhor. Mas no caso do senhor, tem a batina e tem esse... um escapulário. Um escapulário especial que o senhor usa na frente. É algo pessoal. Sim, porque eu me lembro que quando eu estava na toca, o hábito fazia parte de uma parte do hábito, o que a gente chamava de ding. Ding, né? Né? E aí, depois que eu fiquei padre, eu usava só a batina. E aí, depois de alguns anos, eu comprei um de frio. Inicialmente era para o frio, de lã e tal. E aí eu falei, nossa, lembra o ding, né? Então é uma maneira também de manter a unidade da minha história. Né? Às vezes eu uso, às vezes eu não uso. Né? Não é sempre. No santuário, na paróquia, todos os dias. Mas às vezes quando eu vou para uma reunião, para um encontro, eu tiro. Que bom. Padre, eu quero muito agradecer essa conversa, essa cruz bonita que o senhor está se agarrando aí para poder gravar, não é? Para ter forças da cruz. Tem aqui a relíquia de São João da Cruz. Sim. Né? E também de Santa Teresa. Benedita da Cruz. Benedita da Cruz. Edith Stein. Edith Stein. Sim, sim. Muito bonito. São 2 relíquias ex indumentes desses 2 santos apaixonados pela cruz. Né? Que bonito. O senhor gostava sempre de estudar e como padre acabou continuando, ainda gosta? Sim, estudar para mim é o meu habitat natural. É o assim. hobby. Eu gosto muito. Eu não sou inteligentíssimo, mas eu gosto muito de estudar. Aí já no seminário eu fiz especialização em espiritualidade na Unisal. Eu estudei também no CEUMU, que é o curso ecumênico de liturgia e atualização musical, que acontecia em Agudos. Aí depois que eu fiquei padre, eu queria continuar estudando. Eu queria teologia moral ou então a espiritualidade no Teresiano em Roma, que sempre foi o meu amor, assim. Sim. E porque eu sempre segui o caminho do Carmelo e meu diretor espiritual durante vários anos foi um frade carmelita. Mas não foi possível e a obediência me colocou num lugar que eu não queria estar. Foi possível até agora, né? Não foi possível. E aí eu fui estudar direito canônico. E aí depois que eu fiquei padre, eu queria estudar, fui para o mestrado em direito canônico, porque a nossa diocese ia instituir o tribunal. Sim. E precisava de oficiais. E aí, por obediência, eu fui. Né? Fiz o meu mestrado e atualmente eu estou no doutorado em direito canônico. Olha, que coisa! E agora ainda estou fazendo a especialização em direito canônico na vida religiosa. E estou terminando a minha especialização em Santa Teresa de Jesus, em Ávila. Em Ávila. Em cima da outra.
Meu Deus do céu. A gente tem que estudar enquanto a gente muito pode. chocolate, viu? Para poder... Por isso, né? Agora está explicado. Pois vamos combinar o seguinte. Esse foi só o esquenta. Tá bom. Vamos combinar lá em São Paulo, no nosso estúdio, a gente fazer um Santo Flow. Na área do direito canônico, eu acho que seria interessante, né? Algumas perguntas voltadas a tantas outras desse sentido. E fica combinado assim, o senhor vai lá no estúdio nosso lá em Santo Amaro, no Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Conhece, não? Não, já passei lá na frente, mas nunca entrei. Precisa conhecer, o senhor vai amar lá. E já fica combinado. Em breve a gente faz aí esse Santo Flow especial, ótimo, trazendo alguns temas do direito canônico e tudo, trocando algumas ideias, principalmente nessa questão de tribunal eclesiástico, dessa questão hoje que se fala muito, e nulidade matrimonial, com certeza, né? Sim. Mas o senhor não chegou a ser, o senhor não exerce mais no tribunal eclesiástico? Sim, eu estou no tribunal como juiz adjunto e como defensor do vínculo. Tá. Juiz adjunto, e tem um juiz que é o juiz relator, né? E o juiz adjunto, ele também dá voto nos processos, né? Nos processos de nulidade. Para até chegar à sentença final. Ah, entendi. E como defensor do vínculo, eu tenho a missão de dar a vida pelo vínculo, ou seja, como se fosse um promotor. Eu trabalho para provar que o vínculo aconteceu, ou seja, que o casamento é válido, né? E o outro trabalha para dizer que não. Para dizer que não. Que coisa. E o direito canônico, ele goza da validade do matrimônio, ou seja, o matrimônio é válido até que se prove o contrário. Então, se as provas são fracas, o defensor do vínculo, ele briga para dizer, não, o vínculo aconteceu, o casamento é válido. Eu gosto muito, assim, escrevo várias folhas, 14, 15, 17 folhas, porque é muito sério, né? Muito sério. É claro que a gente tem compaixão das pessoas, tal, mas às vezes as provas não são tão palpáveis assim. Sim. Combinado então, tá? Tá bom. Em breve a gente se reencontra. Tá ótimo, se Deus quiser. Eu quero agradecer a Arte Sacro, nossa parceira aqui na nossa série Vocação, aqui no Santo Flow, e agradecer aqui ao padre André Viana, que esteve conosco, e também quero visitar lá o Santuário de São José, aqui pertinho de nós, né? E a gente combina para a gente se encontrar em breve, para a gente aí trazer uns temas importantes. Sim. Muito obrigado, padre. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né? E quero de novo dizer a você que sente uma inquietação vocacional, né? Não tenha medo da sua história, queira fazer a vontade de Deus, porque na vontade de Deus está a plena felicidade, né? E vale a pena a gente fazer a vontade de Deus, ainda que os nossos planos sejam diferentes dos planos de Deus. Eu digo que nosso Senhor, na prática, nunca realizou aquilo que eu pensei e idealizei, sim, mas aquilo que Ele fez foi infinitamente maior, e na vontade dele eu encontrei a minha felicidade. Que maravilha. E depois, quem sabe no dia que a gente gravar lá, aí a gente já aproveita e vai no circo, né? Ah, ótimo. A gente já junta as coisas. Já fica aquela coisa maravilhosa, hein? Que coisa. Ô, padre, vamos finalizar com uma bênção especial. Sim, claro. Para o pessoal que está nos assistindo e a você que esteve conosco, a nosso agradecimento, a nossa profunda gratidão. Sim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe, por intercessão de São José, desça sobre vós, sobre as vossas casas e as vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.